Coloca aqui, produção, por favor. Me ajuda. Pronto. Então vamos lá, pessoal. A satisfação é enorme. Como eu falei, estou muito feliz de poder participar de mais um Corujão aqui com vocês, Tiradentes. Aí mais um preparatório para a Polícia Militar. Eu quero agradecer aí a presença de todos os guerreiros futuros policiais militares. Eu quero começar prestando a minha continência a você, futuro militar estadual aqui do Ceará. Nós vamos resolver algumas questões. Eu acredito que o link com o material já está disponível, está na descrição, produção, é isso? Está na descrição aí da nossa aula. Então baixe aí o material se você ainda não baixou, para que a gente possa então começar a resolver aqui as nossas questões, tá bom? Beleza? Deixa eu só mandar um abraço aqui, eu acho que dá certo. Eu mandar aqui um abraço pro pessoal do interior. Nós temos muita gente no interior. Já temos aí quase 700 pessoas ao vivo, é isso? Quase 700 pessoas ao vivo. Quase 800 curtidas, me parece que a meta são 1000 curtidas para a live ficar salva. Então vamos lá, vamos dando like aí, vamos compartilhando o link para que a gente possa bater essa meta e essa aula aí, né, fique salva, fique disponível para de repente você assistir novamente em outro momento, tá bom? Um abraço a todos os colegas do interior do Ceará em peso aqui na nossa aula, no nosso Corujão, pessoal aí da região metropolitana, da capital, pessoal de outros estados, muitos alunos aí do Rio Grande do Norte, Paraíba, pessoal aí de Pernambuco, do Maranhão, da Bahia, um grande abraço aí a todos vocês, tudo tranquilo? Muito bem, então nós vamos começar aqui a aula. Eu quero resolver com vocês algumas questões, eu separei para vocês alguns temas bem legais, bem importantes, e eu tenho certeza que vai ser bastante proveitosa aqui a nossa aula. Então vamos lá, posso começar a produção, tudo ok? Tudo tranquilo? Então vamos lá, nós vamos começar aqui a nossa aula. Muita gente aí acompanhando a nossa aula. Nós vamos começar aqui com a questão de número 1, conforme estabelecido no Código Disciplinar dos Militares Estaduais do Ceará, Lei 13.407 de 2003, julgue os itens seguintes, ou julgue os itens a seguir acerca das sanções disciplinares. Olha só, uma questão aqui, para a gente começar essa noite aqui de aula, essa noite de resolução de exercícios, nós vamos começar com as sanções disciplinares e os seus múltiplos aspectos. Falar de sanções disciplinares aqui é extremamente relevante, é extremamente importante, tendo em vista ser um dos temas mais cobrados do Código Disciplinar nas provas aqui no estado, tanto para soldados como para oficiais, tanto para a PM como para o Corpo de Bombeiros Militar. Então, o segundo assunto mais cobrado é exatamente sanções disciplinares. Quando a gente fala das sanções, a gente tem que lembrar do artigo 14 até o artigo de número 25 aqui do nosso Código Disciplinar. Nós sabemos, nós temos ali aquelas 8 sanções que vocês já conhecem, o famoso para preceder, que está lá no artigo 14, mas olha só o que é que diz aqui para nós a questão de número 1 acerca dessas sanções. A questão diz assim, olhe comigo aqui na tela, vamos lá. A questão diz assim, ó, a sanção de permanência disciplinar poderá ser aplicada em caso de reincidência de falta leve e em caso de faltas médias ou faltas graves. Para a gente começar aqui a nossa aula, a questão de número 1, ela foi retirada lá do artigo de número 42. Eu já vou deixar aqui para você a referência, artigo de número 42. Observe, a questão fala da permanência. A permanência, ela poderá ser aplicada em caso de reincidência de falta leve, e aí a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Eu acho que eu consigo uma folha em branco aqui, né, produção? Pronto, eu tenho aqui, ó, permanência disciplinar. Quando eu falo da permanência disciplinar, não vou copiar tudo, até por causa do tempo, não dá. Eu tenho aqui inúmeras informações importantes, mas conforme o que está sendo cobrado na questão, eu vou copiar só isso aqui, ó. A permanência disciplinar, ela poderá ser aplicada em caso de reincidência
reincidência de falta leve. Ela poderá ser aplicada em caso de falta média. Ela poderá ser aplicada em caso de reincidência de falta média. Ela poderá ser aplicada em caso de falta grave e em caso de reincidência de falta grave. Reincidência de grave. É a única sanção disciplinar que aparece aqui em todos os níveis de gravidade das transgressões disciplinares. Ela só não se aplica, olha aqui, por favor, a permanência disciplinar, que é aquela punição aplicada aos militares em que eles ficam na OPM ou OBM sem estar circunscrito a determinado compartimento, ela só não se aplica no caso de falta leve. Atenção, se vier na tua prova, necessariamente ele tem que dizer reincidência de leve. Se ele disser só falta leve, a questão ela estará errada, tá certo? Não se aplica às leves, mas aplica-se na reincidência de falta leve. Volte aqui para a tela rapidamente e aí eu quero preencher aqui com vocês. No caso de reincidência de leve, eu poderei aqui ter uma aplicação da permanência de até 5 dias. Se a falta for média, eu terei aqui até 8 dias. Se for reincidência, até 15 dias. Se for grave, até 10 dias. E se for reincidência de grave, até 20 dias. Ok? Observe que o máximo possível de dias de aplicação da permanência é 20, de acordo com o artigo 42, bem como lá no artigo de número 32. Desta forma, voltando aqui para a questão de número 1, ela está o quê? Correta. A sanção de permanência ela poderá ser aplicada em caso de reincidência de falta leve e em caso de faltas médias ou graves. Professor, não fala das reincidências de média e nem das reincidências de grave. Não tem problema. A questão ela não tem nenhum termo restritivo, por isso que ela está correta. Ok? Questão de número 2. A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada por oficiais do posto de coronel, pelo comandante-geral e pelo governador do estado. Eu tenho aqui, na questão de número 2, 2 artigos importantes para você revisar posteriormente. Eu tenho aqui o artigo de número 21, eu quero que você dê uma lida nele depois, e eu tenho aqui o artigo de número 32, tá? E aí eu quero que você atente para o seguinte: a custódia é a sanção disciplinar em que o militar ele ficará na OPM ou OBM sem estar circunscrito a determinado comportamento, né? Lembra que tem isso lá na lei? Comportamento é um erro da lei, mas a banca ela tem que cobrar o que está escrito lá, né? Ela não pode querer que o candidato saiba, imagine que é erro da lei. Não, ela tem que cobrar o que está escrito. Então, na custódia, tem um erro na lei, mas é o que vale, né? É a sanção em que o militar ficará na OPM ou OBM sem estar circunscrito a determinado comportamento, é o que está lá no artigo 20. A gente tem que lembrar que durante a custódia o militar ele não trabalha, não exerce qualquer atividade, logo ele tem prejuízo durante o cumprimento dessa punição. Outro detalhe sobre a custódia é que ela terá uma duração máxima de 15 dias, diferente da permanência que vai até 20. Agora, a questão ela fala sobre as autoridades competentes para aplicar a punição de custódia. E aí você tem que lembrar que ela poderá ser aplicada, voltando aqui para a questão, voltando aqui para a tela, ela poderá ser aplicada, e aí eu vou colocar aqui, ó, a custódia ela poderá ser aplicada de coronel ou do coronel ao governador do estado, do coronel ao governador do estado. Então eu tenho coronel, comandante-geral ou comandante-geral, eu tenho o subchefe da Casa Militar, o subcomandante, eu tenho o secretário de Segurança Pública,
eu tenho o controlador geral de disciplina, por isso que a questão de número 2, ela ficou o quê? Errada, né? Apareceu um somente aqui, deixou a questão errada, tá bom? Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Questão de número 3. Questão de número 2, ela já foi superada muito tranquilo, muito bem. A questão diz assim, ó, o militar estadual da ativa também poderá sofrer a sanção disciplinar de proibição do uso de uniformes e do porte de armas, tá? A questão de número 3, ela está falando do militar da ativa. Observe, e aqui eu percebo que muita gente, quando se depara com uma questão como essa, acaba respondendo de forma rápida e aí corre o risco de perder um ponto precioso no dia do concurso. Observe, a questão fala do militar da ativa e fala da sanção disciplinar. Nós temos na nossa lei situações em que o militar da ativa, ele também poderá ficar proibido, sim, de usar uniforme, de portar arma, mas não como punição. Então ele poderá ficar como medida cautelar, conforme previsto aqui no nosso Código Disciplinar, está lá no artigo 72. Como punição, como sanção disciplinar, a gente tem que lembrar apenas do militar da inativa, e aí, para os efeitos do Código, o inativo, nesse caso aí, lógico, é o cara que está na reserva remunerada da corporação. Voltando aqui para a questão, portanto, o militar estadual da ativa também poderá sofrer a sanção de proibição do uso de uniformes e do porte de arma. E aí eu vou deixar aqui a referência para você revisar posteriormente. Eu vou pedir para você estudar artigo 25 e também para você estudar o artigo 72. Essa questão, logo ela está o quê? Errada, tá bom? Ok? E aí talvez você esteja pensando, pô, professor, quer dizer então que o da ativa ele não poderá ficar proibido de usar uniforme, portar arma? Ele poderá, mas não como sanção. A sanção é exclusiva para o militar da inativa, né? O cara que responde pelo Código da Reserva Remunerada. Lembrando que ela é limitada aí ao máximo de 1 ano, é uma medida que tem um caráter temporário, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Eu percebi que muita gente marcou a questão de número 3 como correta. Cuidado, ela está errada, tá bom? A questão está errada. Para quem não entendeu, só para não ficar nenhuma dúvida, ela está errada porque o da ativa não pode sofrer essa punição, tá? O da ativa, ele poderá sim ficar proibido de usar uniforme e de portar arma, mas não como sanção. Ele poderá como uma medida cautelar, uma medida preventiva, ok? A sanção apenas ao da reserva remunerada. Voltando aqui para a tela, vamos lá. Muito bem, cadê o pessoal aí da produção? Já atingimos os 1000 likes. Quantos likes aí já atingimos aí a meta? Já? Muito bem, então já atingimos aí a nossa meta de likes para o Corujão. Demorou aí 10 minutos, 15 minutos mais ou menos para atingirmos a nossa meta, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Nós temos quantas pessoas ao vivo? 839 pessoas ao vivo, né? Uma boa noite a todos que estão chegando agora, o pessoal que está desde o início. A noite aí vai ser muito produtiva para todos nós, tá certo? Um grande abraço do professor Gilmar aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela confiança. Podemos continuar, deixa na tela aí para eu tomar aqui minha água, produção. Muito bem, deixa aí na tela. Continuando, questão de número 4. Questão de número 4 e questão de número 5. Caso o oficial seja considerado profissionalmente idôneo para a promoção, ele será demitido da corporação. Olha que questãozinha legal essa daqui, né? A questão 4. A questão 4, caso o oficial seja considerado profissionalmente idôneo para a promoção, será demitido
da corporação. Eu tenho nessa questão de número 4, eu tenho aqui a seguinte situação. Na realidade, apareceu a palavra idôneo. Se o cara ele é profissionalmente idôneo, ele não tem como ser demitido, deveria ser inidôneo. O cara ele não tem a sua conduta ilibada, a sua reputação ilibada, né? Eu vou deixar aqui o artigo 23, inciso 1, a linha C, para vocês pesquisarem depois, tá? Caso o oficial seja considerado profissionalmente inidôneo para a promoção, ele será demitido da corporação. Logo, essa questão de número 4 ela está errada. Lembrando que a demissão ela poderá ser aplicada tanto a praças quanto a oficiais, a expulsão somente às praças. Lembrando que o oficial ele pode ser demitido em 3 situações, já a praça ela pode ser demitida em 6 situações. Ok? Tranquilo? Questão tranquila, né? Questão de número 5, a expulsão aplica-se exclusivamente às praças. Sendo que, entre as hipóteses de sua aplicação, podemos citar quando a praça ela cometer transgressão disciplinar grave, estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 anos alternados no mau comportamento apurado mediante processo regular. De fato, a expulsão aplica-se exclusivamente às praças, né? Quando ela praticar um ato, por exemplo, atentatório à segurança das instituições nacionais ou for condenada aí por crime que também constitua transgressão grave que denote a sua incapacidade e continuidade do exercício de suas funções. O detalhe é que a questão cita a expulsão aplicada exclusivamente às praças, no entanto, a questão continua falando o seguinte: dentre as hipóteses de sua aplicação, nós podemos citar quando a praça cometer transgressão grave, estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 alternados no mau comportamento apurado mediante processo regular. E aqui nós temos o seguinte: nós temos aqui hipótese de aplicação da demissão e não da expulsão. Nós temos aqui o artigo 23, nós temos aqui o inciso 2, a linha D, tá? Falei agora há pouco que a praça ela pode ser demitida em 6 situações. Uma delas está aqui na questão de número 5. Nós temos lá outras 5 situações que a praça ela pode ser demitida, né? Caso venha a ser condenada, por exemplo, aí, por crime comum ou crime militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Caso essa praça aí ela sofra uma pena de perda da função pública, ela também será demitida. Quando ela vier, por exemplo, cumprir a pena consequente do crime de deserção. E aí eu chamo a sua atenção lá para o artigo 23, inciso 2, que tem uma situação lá de demissão das praças que acaba confundindo muita gente. É quando a praça ela deserta, é capturada ou se apresenta voluntariamente, passa pela inspeção de saúde e é considerada incapaz definitivamente. Tem muita gente que acha que nesse caso lá do artigo 23, inciso 2, a linha F, a praça será reformada por incapacidade definitiva. Na realidade, ela será demitida da corporação. Então, atente para o artigo 23. Cuidado para não confundir lá no dia da sua prova, tá certo? Ok? Continuando, a questão de número 5. Portanto, o gabarito da questão 5 é errado. Ok? Tranquilo demais. Muito bem. Questão de número 6. Estamos falando aí das sanções disciplinares, tá? Muito bem. Vamos lá, continuando, a advertência somente será aplicada em caso de falta leve. Já a repreensão poderá ser aplicada também em caso de falta média. Nessa questão 6, eu quero deixar aqui para você alguns artigos de referência. Eu quero deixar aqui o artigo 15, parágrafo único. Eu quero deixar o artigo 16, parágrafo único. E eu quero deixar
o artigo de número 42, inciso 1 e inciso 2. Eu quero que você estude estes artigos, tá? Advertência, que é a sanção mais branda, aplicada verbalmente ao transgressor, não é publicada em boletim, não vai ocasionar maiores problemas ao militar, né? Ela é aplicada somente em caso de falta leve, né? A gente lembra que caso ela seja aplicada às médias e graves, ela será nula. Já a repreensão, ela pode ser aplicada a leve e também pode ser aplicada a falta média, tá? Ok? E aí, essa questão de número 6, o gabarito oficial dela, correto, tranquilo, sem maiores problemas, tá certo? Show de bola! Muito bem, pensa numa questãozinha massa, essa questão de número 7. E antes de eu resolver, eu quero ver a sua resposta. Coloque aí no comentário essa questão de número 7, se ela caísse na sua prova, no seu concurso, você marcaria certo ou marcaria errado? Vamos ler. O subcomandante e o subchefe da Casa Militar são competentes para aplicar as sanções de advertência, repreensão, permanência disciplinar, custódia disciplinar e proibição do uso dos uniformes, sendo que estão impedidos por lei de aplicar qualquer sanção disciplinar aos oficiais da reserva remunerada. Eu quero saber o que é que você marcaria nessa questão de número 7. Deixa aí na tela, produção, que eu vou aproveitar aqui alguns instantes para os colegas comentarem a questão de número 7. Se fosse uma questão aí, a questão do seu concurso, você marcaria o quê? Eu quero saber. Muito bem, vamos lá, alguns instantes para a gente comentar aqui a questão. Comentem, se fosse a questão 90 lá da sua prova, você marcaria ela como certa ou marcaria ela como errada? E aí eu já quero deixar aqui a referência para você, tá? Eu quero deixar aqui 2 artigos como referência. Eu quero deixar o artigo de número 31, artigo de número 31, inciso de número 4, inciso de número 4, e artigo de número 32. O inciso lá do 32 é o 2, ok? Professor, o que é que diz lá no artigo 31, inciso 4? Que a competência disciplinar, ela é inerente a cargo, função ou posto, sendo autoridades competentes para aplicar sanção. Aí lá no inciso 4, os subcomandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, eles são competentes para aplicar sanção a todos sob o seu comando e das unidades subordinadas e às praças inativas da reserva remunerada. Ou seja, a lei não permite que o subcomandante ele aplique qualquer sanção aos oficiais da reserva, tá? Professor, quem é que pode punir, portanto, um oficial da reserva? Quem pode punir um oficial da reserva é do comandante geral para cima, tá? Então, cuidado para você não errar uma questão como essa aí, tá bom? Ok? Beleza, show de bola, muito bem. Então, professor, beleza, mas quais são as sanções que o subcomandante e o subchefe da Casa Militar eles podem aplicar? E aí nós temos, de acordo com a lei, a advertência, eu tenho aqui a repreensão, eu tenho a permanência disciplinar, eu tenho, de acordo com a lei, a custódia disciplinar, e eu tenho aqui, de acordo com a lei, as sanções de advertência, as sanções de advertência, repreensão, permanência, custódia e proibição do uso dos uniformes, bem aqui, até os limites máximos previstos. Ah, professor, então a questão ficou certa ou ficou errada? A maioria ou muita gente colocou aqui que ela está errada, tá? Só que a questão de número 7, ela está correta. Pensa numa questãozinha para fazer a gente pensar um pouquinho, né? Não é não?
Então, olha só, eu tenho a advertência, a repreensão, a permanência até o limite máximo, que é 20, a custódia até o limite máximo, que é 15, e a proibição do uso dos uniformes. Proibição do uso dos uniformes. É importante eu falar para você o seguinte: essa proibição do uso dos uniformes é aquela punição lá do artigo 25, você lembra, né? Proibição do uso dos uniformes e do porte de arma. Aqui não apareceu o porte de arma, meramente aí porque o legislador, penso eu, quis apenas citar o início aí da sanção, apenas fazer menção à sanção. Nós não temos aí dois tipos de punições. Uma é a proibição do uniforme, a outra é a proibição do porte de arma, né? Observe que é uma só. Proibição dos uniformes e do porte de arma, tá certo? Artigo 25. Ele citou a proibição dos uniformes, mas está referindo-se aqui àquela lá do artigo 25. Ok? Eles não podem punir oficiais da reserva e estão impedidos por lei de aplicar qualquer sanção aos oficiais da reserva remunerada. A questão 7, portanto, ela está correta. Muita gente colocou aí que está errada, mas tá aí a referência. Depois você vai lá, pesquisa, vai lá, faz uma leitura dos dois artigos. Ok? Beleza? Tranquilo, show de bola. Recursos indeferidos na questão, tá certo? Não viaja na maionese, cara. Leva só o básico, tá? Não tem recurso aí que seja aceito aí, não. As únicas autoridades competentes para aplicar sanção disciplinar a todos os militares sujeitos a este código são: eu tenho o governador, eu tenho o controlador e eu tenho o secretário. Olha que interessante essa questão de número 8. Observe que a questão está falando assim, ó: as únicas autoridades competentes para aplicar sanção a todos os militares sujeitos a este código. Todos os militares sujeitos a este código, tá? E aí eu tenho que lembrar que são os da ativa e os da reserva remunerada. O recurso foi indeferido, viu, guerreiro? Corre lá para revisar depois os artigos de referência, tá certo? E aí eu tenho ativa e reserva remunerada. As únicas autoridades, observe que a própria questão, ela não está dando margem para outra autoridade. Está falando o seguinte: as únicas são só essas aqui. E aí ele cita o governador, o controlador e o secretário. Será que só são eles três ou será que falta mais alguém? E aí eu vou deixar a referência aqui para você, artigo de número 31, incisos 1 e 2. Alguém sabe se está faltando alguma autoridade aí? Está faltando sim. Quem é que sabe? Além do governador e do controlador, nós temos o secretário de Segurança Pública, nós temos também o comandante geral. Comandante geral, que não foi citado na questão. Portanto, a questão 8 está errada. Beleza? Show de bola. Como é que nós estamos aí, produção? Show de bola. 929 pessoas. Muito bem. Futuros militares. A turma 1 está em peso aqui no nosso Corujão, né? Turma 1. A turma 1 tá pesada aqui, tá? Show de bola. Beleza? Um abraço aí a todos. Deixa eu mandar um abraço aqui só para dar uma respirada aqui, né? Já chegamos na questão 8. Passa rápido. Já a gente chega aqui nas questões finais da minha aula, né? Passa muito rápido, cara. Mas deixa eu mandar um abraço. Eu não posso esquecer de mandar meu abraço aos colegas das turmas presenciais aqui do Tiradentes. Tá todo mundo com saudade. O professor também está com muita saudade de vocês, mas enquanto isso a gente vai cumprindo aqui a nossa missão, que é vocês em casa e a gente aqui não deixando vocês de alguma forma diminuírem o ritmo ou pararem de estudar, né? A nossa meta, o nosso objetivo
é chegarmos na Polícia Militar do Ceará. Eu quero ter a honra de reencontrá-los lá na academia, no curso de formação profissional. Então, um abraço para todos os colegas do presencial que estão firmes e fortes, por enquanto aí no online junto conosco aqui nessa jornada, tá bom? Grande abraço. Vamos lá, podemos ir para a questão de número 9, já atingimos quantos likes aí, produção? 1248. Muito bem. Muito bem, 1249 likes. Olha só, tá bombando aí, né? Show de bola. Muito bem. Eu preciso mandar aqui um abraço para algumas pessoas. Eu vou mandar já, né? Porque o pessoal cobra muito ao professor. O professor não pode deixar de mandar aí esse abraço especial. Tem muita gente que acompanha o nosso trabalho, tá certo? Beleza? Muito bem. Muita gente aí comentando a nossa aula, muita gente. Vamos lá, vamos continuar aqui as questões. Muita gente mesmo, tá? Questão de número 9. 9 e 10, né? Ainda acerca dos diversos aspectos da Lei 13.407 de 2003, julgue os itens a seguir. Questão de número 9, eu quero saber o que você marcaria nessa questão de número 9. O cancelamento de sanções possui efeito retroativo, já a anulação de sanções não possui. Você marcaria o que caso essa questão caísse aí na sua prova? Eu quero saber, me diga o que você marcaria na questão 9. Para resolvermos uma questão como essa, a gente precisa saber o quê? O que é esse tal de cancelamento e o que é essa tal de anulação de sanções. O cancelamento, e aí eu preciso deixar aqui a referência para vocês, o cancelamento está lá no artigo 70. A anulação está lá no artigo 66. Qual é a diferença? O cancelamento é a retirada dos registros realizados nos assentamentos do militar da ativa. Então vamos entender. Puxa para cá, produção. Então vamos lá, vamos entender o que é que significa cancelar uma punição. O militar, ele cometeu a transgressão, respondeu um procedimento, teve direito à ampla defesa e o contraditório, no final foi culpado, recorreu, perdeu, um exemplo. Aí foi lá, foi punido, foi considerado culpado, teve a punição registrada nos seus assentamentos. Raciocina comigo. Imagine o militar, ele sofrendo uma custódia disciplinar e passando ali 30 anos, 35 anos com aquela punição registrada em seus assentamentos. Já pensou? O cara sofre uma custódia, daqui a 20 anos vão olhar lá na sua ficha individual, está lá a custódia lá. Então, uma forma encontrada pelo legislador de não permitir que isso acontecesse, até porque no Brasil não existe pena de caráter perpétuo, isso vale para o âmbito administrativo também, foi criado um dispositivo na lei para retirar a punição da ficha individual do policial, do militar estadual, do policial e do bombeiro. Foi criado o cancelamento de sanções disciplinares. Portanto, cancelar é retirar os registros realizados nos assentamentos do militar. Volte aqui para a tela, por favor. Então, cancelar é retirar esses registros. Só dá para cancelar de militar da ativa. Perfeito. O cancelamento ele pode ocorrer em 3 situações. O cancelamento ele pode ocorrer em decorrência dos lapsos temporais. Ele pode ocorrer em razão de ato ou ação meritória. Ato ou ação meritória. Ou então ato de bravura. Ato de bravura. Ok? O cancelamento ele pode ocorrer nessas 3 situações. Lapsos temporais e ato de bravura, eu lembro de quem? Comandante geral. Comandante geral. Se o ato for meritório, ato ou ação for meritória, eu lembro do controlador geral de disciplina. Eu tenho que lembrar, para efeito de prova, que só dá para cancelar
a advertência, a repreensão, a permanência e a custódia, né? O famoso ARPC, né? Parece sigla de banda de pagode, né? ARPC, advertência, repreensão, permanência e custódia. Cuidado, porque muita gente não atenta para um detalhe que tem lá no artigo 70, parágrafo 1º, né? Lá tem assim, ó, permanência disciplinar ou anteriormente a esta lei a pena de detenção. Lá na frente tem assim, ó, custódia disciplinar ou anteriormente a esta lei a pena de prisão administrativa. É porque antigamente, antes desse código, nós não tínhamos a permanência e nem a custódia, nós tínhamos a detenção e a prisão administrativa. Então, fica esperto, tá? Ok? Lapsos temporais, aí nós temos um lapso de tempo, né? É necessário esperar um tempo para que essa punição ela seja cancelada. Eu tenho advertência, repreensão, permanência e custódia, 2, 3, 7 e 10, vocês lembram disso, é o tempo que o comandante tem que esperar, e durante esse tempo, né, o comandante tem que esperar porque é de ofício, né? Quando passa esse tempo, o comandante vai lá e retira os registros realizados nos assentamentos do militar. Então, ó, durante esse tempo, 2, 3, 7 e 10, 2 anos, 3 anos, 7 anos e 10 anos, o militar ele não pode sofrer nenhuma outra sanção, tá certo? Ok? Em caso de ato ou ação meritória, o controlador geral poderá cancelar uma ou mais, e em caso de ato de bravura, o comandante geral poderá cancelar todas, lembrando que não se aplica a demissão, a expulsão e nem a reforma administrativa disciplinar. Um detalhe importante, não é citada na lei, não fala na lei, mas também não dá para cancelar a proibição do uso dos uniformes e do porte de arma, porque essa punição aí, ela aplica-se ao inativo e o cancelamento só é possível ao militar da ativa, tá certo? Ok? Ação meritória, ato de bravura, não é necessário esperar o lapso temporal, tá? É sem a necessidade de esperar o tempo, são critérios diferentes. Professor, o cancelamento traz algum benefício para o militar além da retirada dos registros realizados? A questão diz que o cancelamento possui efeito retroativo. Na realidade, não possui. O fato da punição ter sido retirada não garante ao militar nenhum outro tipo de benefício. Ele não tem nenhum direito de forma retroativa, nenhum direito devolvido, tá? A questão continua dizendo, já a anulação de sanções não possui. Na realidade, a anulação possui, ou seja, a questão está invertida. É por isso que ela está errada. A anulação ocorre quando o militar tiver sofrido uma punição de maneira ilegal. Ilegal. Foi punido de forma ilegal, a autoridade competente, ela poderá sim anular a sanção. A sanção, ela poderá ser anulada, em regra, no prazo de 5 anos. É importante a gente lembrar desse prazo, tá? É o prazo máximo, porém nós temos uma exceção, né? Tem um caso que a punição ela pode ser anulada mesmo após os 5 anos. Será que você lembra disso? Artigo de número, aqui é o 66, parágrafo único, aí eu vou deixar aqui o artigo 41, inciso 3. Nesse caso aqui, ó, a sanção poderá ser anulada mesmo após os 5 anos. Professor, qual é esse caso? É quando o militar, ele sofre, ou caso o militar venha sofrer mais de uma sanção pela mesma transgressão. Sofreu mais de uma sanção pela mesma transgressão, a que tiver sido aplicada de modo incompatível, ela será nula, será anulada, de modo que prevaleça a sanção para a gravidade do fato. A que será anulada, poderá ser anulada mesmo após os 5 anos, é a única exceção, tá? Quando uma sanção é anulada, ela perde completamente os seus efeitos. É por isso que ela possui efeitos retroativos. A anulação, ela traz de volta os direitos dos militares. Então, imaginemos que o militar ele sofreu uma custódia e aí teve prejuízo. Lá na frente, essa custódia foi anulada. Como ela foi anulada, ela perdeu completamente os seus efeitos e aí ela produz
ao militar todos, ela traz de volta ao militar todos os seus direitos e vantagens, tá bom? Para a gente finalizar, uma questãozinha muito comum aparecer nos simulados, nos TDs e o pessoal errar. Será que é possível anular qualquer sanção disciplinar que tenha sido aplicada de maneira ilegal? Por exemplo, eu consigo anular uma demissão, uma expulsão? É possível anular uma reforma administrativa disciplinar? Eu quero saber de vocês, será que é possível anular uma demissão, uma expulsão? Cuidado para não confundir, o cancelamento não é possível, mas a anulação, ela é possível sim ser aplicada a qualquer tipo de sanção que tenha sido aplicada de maneira ilegal. Para finalizar, só de tenente-coronel para cima é que podem anular aí uma sanção, tá bom? Ok? Questão de número 9, errada. Questão de número 10. No Conselho de Disciplina, o prazo para decisão da autoridade competente após a elaboração do relatório final conclusivo será de 15 dias. A questão de número 10, eu vou deixar aqui o artigo de número 99 para você, tá? Artigo de número 99. Eu fiz uma postagem esses dias no meu Instagram e eu coloquei lá os prazos do Conselho de Disciplina, tá? Importante que você lembre lá dos prazos, tá? Do Conselho, né? Temos a defesa prévia, razões finais de defesa, nós temos o prazo para conclusão do relatório final do recurso, do julgamento do recurso. Eu coloquei uma postagem no feed do meu Instagram com todos os prazos do Conselho de Disciplina. Aqui na questão 10 está falando que o relatório, após a elaboração do relatório final, o prazo para decisão será de 15 dias. A questão está errada, porque o prazo será de 20 dias, ok? Professor, que autoridade competente é essa? A lei ela não cita, logo não fique querendo encontrar chifre em cabeça de cavalo. Leva só o básico, leva só o que está na lei para tu acertar as questões, ok? Desta forma a questão 10 está errada. Tranquilo? Continuar. A questão de número 11, a Praça Militar Estadual será classificada no comportamento regular quando, no período de 1 ano, tenha sofrido no máximo 2 custódias disciplinares e uma permanência disciplinar. Eu vou aqui numa folha em branco para trazer algumas informações para vocês. Ó. Chegou lá na hora da prova, apareceu uma questãozinha falando de comportamento militar. Comportamento militar. Cuidado para não confundir, aqui é só o tema, tá? Artigo 53 ao artigo 55. Não é comportamento dos militares, é o tema, é comportamento militar. Quando eu falo de comportamento militar, eu tenho que lembrar que somente as praças possuem classificação de comportamento. Possuem classificação de comportamento. Eu tenho que lembrar que a classificação de comportamento, ela demonstra a conduta da praça, na vida particular e profissional. Não vou copiar tudo, não se preocupe, tá? E por fim, ao ingressar ou ao ser admitida, a praça será classificada no comportamento bom. Comportamento
Bom, perfeito. Pronto, eu tenho aqui as principais informações sobre comportamento. Porém, eu quero saber quais os comportamentos que existem. E aí eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar daquela siglazinha que vocês já conhecem, é o famoso Hebron, né? Hebron. Aqui ajuda a gente a lembrar dos comportamentos: excelente, bom, regular, ótimo e mal. Professor, não está na sequência, não importa, aqui é só para ajudar a gente a lembrar. Lembrando que esse E que apareceu aí não é excepcional, esse R que apareceu aí não é ruim, não tem o ruim, não tem o excepcional, não tem o insuficiente. Então cuidado, tá? Excelente, bom, regular, ótimo e mal. Lembrei aqui dos comportamentos, o que é que eu faço agora? Vou colocar na sequência: excelente, ótimo, bom, regular e mal. Pronto. Coloquei aqui na sequência, o que é que eu faço agora? 10, 5, 2, 1 e 1. 10, 5, 2, 1 e 1. Dá para lembrar, não dá não? 10, 5, 2, 1 e 1. E aí nós temos 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano e 1 ano. Não vou copiar mais. Nós temos 10 anos sem sofrer qualquer sanção disciplinar. Excelente. Ele não pode sofrer nem mesmo por falta leve. Ótimo, 5 anos, pode sofrer até 2 repreensões. O bom, em 2 anos, até 2 permanências. O regular, em 1 ano, até 2 permanências ou 1 custódia. E o mal em 1 ano, mais de 2 permanências ou mais de 1 custódia. Voltando aqui para a questão ela diz o seguinte: a praça será classificada no regular quando no período de 1 ano. Aí nós voltamos aqui para a tabelinha, ó. Regular 1 ano, tá aqui. Continuando. Tenha sofrido no máximo 2 custódias disciplinares ou 1 permanência. Apesar de eu não ter copiado, o correto seria regular em 1 ano, sofrer até 2 permanências ou 1 custódia. Aqui fala 2 custódias. Aí a questão, ela ficou errada por isso, tá certo? Artigo 54, o inciso aqui é o inciso 4, tá? Até 2 permanências ou 1 custódia, tá bom? Seria o correto aqui da questão de número 11, ok? Show de bola, deixa na tela aí, produção. Muito bem. Quantas pessoas? Top, show de bola. Quase 1.000 pessoas ao vivo. Muita gente, tá? Quase 1.500. Vamos dobrar essa meta aí, né? A meta era 1.000. Vamos atingir 2.000 likes, tá? Daqui. Show de bola, né? Vamos tentar aí chegar, né? O desafio aí é pesado, viu? Mas vamos lá. Deixa eu falar aqui com vocês rapidinho aqui. Nós vamos já continuar nas questões. Então vamos lá, pessoal, tirando agora as brincadeiras de verdade, eu quero dar os parabéns a você. Nós estamos aqui, são 22 horas em ponto, estudando no sábado, estudando com o objetivo de vencer a batalha dos concursos públicos. Então quero dar os parabéns para aqueles que estão levando essa jornada a sério, estão colocando todas as suas forças, a sua confiança, a sua dedicação nessa preparação para o concurso. Não é fácil. Já estive no lado de vocês aí como aluno estudando para concurso, eu sei como é difícil. Cara, aparece meio mundo de dificuldades para tirar a gente do foco, meio mundo de gente para criticar, pessoas que não apoiam, que não incentivam, as dificuldades, a falta de dinheiro, de incentivo, de apoio. Às vezes o cara não consegue entender a disciplina, estuda e parece que o conteúdo não entra, né? Faz parte do processo de aprendizagem. A gente tem que passar por cima de tudo isso aí. Então eu quero deixar aqui os meus parabéns de verdade por todos que estão levando aí a sério essa caminhada rumo à Polícia Militar do Ceará. Enquanto muitos por aí, uma hora dessa, não estão estudando por algumas razões, você está aqui conosco nessa pegada. Eu desejo do fundo do coração que você tenha sucesso
aí nesse concurso, nessa sua jornada. Espero demais que Deus abra as portas para você aí, recompensando o seu esforço, tá? Independente de religião, sou um cara cristão, acredito muito que Deus é justo e Ele honra o sacrifício de cada um de nós. Então, você que está se esforçando, dando o seu máximo, muitas das vezes, muitas dificuldades aí, mas você está tentando, está pelejando, está se esforçando, Deus é justo, não pare, continue focado, Deus vai te honrar e você vai ser aprovado nesse concurso, tá bom? Tranquilo? Beleza, vamos continuar, volte aqui para a tela, questão de número 12, vamos lá, questão de número 12. Após a publicação da sanção disciplinar, o militar terá um prazo de 5 dias para iniciar o cumprimento da sanção, tá certo? Olha o detalhe dessa questão de número 12, ela foi retirada lá do artigo de número 52. O início do cumprimento da sanção disciplinar ele deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias após a ciência pelo militar punido de sua publicação. Então, o militar tomou ciência da publicação, ele terá um prazo de 5 dias. Professor, não apareceu a palavra máximo, não importa, aqui não muda o sentido, tá? Aí eu tenho o prazo de 5 dias para que o militar inicie o cumprimento da sanção. Ah, professor, mas eu estava estudando e apareceu um prazo de 3 dias lá no artigo 60. Só que nós temos duas informações distintas, diferentes. O artigo 52 fala que após a publicação ele terá um prazo máximo de 5 dias para iniciar o cumprimento. O 60, ele diz que o militar recorreu, perdeu o recurso, e aí o prazo agora é de 3 dias, né? Então, para a tua prova, tu tem que se ligar. Se ele falar de recurso lá na questão, após os recursos, o prazo é de 3 dias. Se ele não falar de recurso, o prazo é então de 5 dias. Então eu quero que você atente para isso aqui, ó. 5 dias no artigo 52, 3 dias no artigo 60. 3 dias após os recursos, tá? Então tem que aparecer essa ideia dos recursos lá no dia do teu concurso, tá certo? Questão de número 12, portanto, ela está correta, tá certo? Beleza? Então o prazo em regra é de 5 dias, a exceção é se a questão falar que foram solucionados os recursos e existe sanção a ser cumprida pelo militar, ok? Continuando, questão de número 13. Dentre as chamadas causas de extinção da punibilidade, nós temos a prescrição, extinção da punibilidade, professor. Ou seja, casos em que o militar não pode, não mais tem como ser punido por aquele determinado fato. Causas de extinção da punibilidade, nós temos aqui o artigo de número 74, tá? Causas de extinção da punibilidade. Nós temos a passagem do militar, a passagem da reserva remunerada para a reforma, nós temos a morte do militar e nós temos a prescrição. Observe que a questão 13 diz, dentre as chamadas causas de extinção da punibilidade, nós temos a prescrição, logo a questão de número 13, ela está correta. Professor, o que é essa tal de prescrição? É a perda do direito de agir do Estado em matéria disciplinar. É a perda do direito de agir do Estado em matéria disciplinar. E aí, o Estado, ele tem um tempo para, então, apurar a transgressão cometida pelo militar para responsabilizá-lo, caso o militar seja considerado culpado, tá certo? E aí nós temos que lembrar, quando a gente fala aqui da prescrição, a gente tem que lembrar, de acordo com a lei, o seguinte: prescrição, nós temos 2, 3, 4 e 5. São os anos previstos na lei. 2 anos,
3 anos, 4 anos e 5 anos. Chegou na hora da prova, apareceu uma questãozinha falando dos prazos da prescrição, coloca 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 e 5. E aí a gente vai e monta a tabelinha, né? Aqui nós temos a advertência e a repreensão. Aqui nós temos a permanência. Aqui nós temos a custódia. E aqui nós temos a proibição do uniforme, a reforma administrativa disciplinar. Nós temos aqui a proibição do uso do uniforme, a reforma, a expulsão e a demissão. Cuidado, nós temos um caso que a sanção ela não vai prescrever em nenhum destes prazos aqui. Um caso, tá? Quando houver aí indícios de crime. Se for crime, não prescreverá em nenhum destes prazos, prescreverá de acordo com os prazos do Código Penal ou Código Penal Militar, ok? Beleza? Muito bem. A questão de número 11, o gabarito foi errado, e a questão de número 12, o gabarito foi correto, tá? Achei que eu não tinha anotado aqui, o pessoal estava perguntando. Ok? Beleza? Show de bola. Então, artigo 74, parágrafo 1º aqui para vocês estudarem, tá certo? Tranquilo? Questão 14, constitui transgressão grave, de natureza grave, faltar a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir, ou ainda retirar-se antes de seu encerramento sem a devida autorização. Qualquer ato, pode ser uma reunião, pode ser uma palestra, pode ser algum tipo de atividade que esteja ocorrendo no quartel, ele simplesmente não foi, ou então ele retirou-se antes do seu encerramento sem a devida autorização. A questão está dizendo que é grave, só que conforme o artigo de número 13, parágrafo 2º, o inciso A é o 25, essa questão ela é o quê? Ela está dizendo que é grave, ó. Na realidade ela é média, portanto a questão está errada. Ok, show de bola, isso é média, show de bola, tá? Questão de número 14, tranquilo demais, né? Antes da gente resolver a questão 15, deixa eu falar um negócio aqui para vocês, isso é muito importante, tá? Pessoal, foi divulgado aí vários sites especializados em concursos, inclusive na rede social da banca organizadora IDECAN, que haverá, em tese, um novo concurso para soldado dos bombeiros. Na realidade, a informação ela está sendo divulgada de forma equivocada. Deixa eu explicar rapidamente, muita gente pediu para eu falar isso, é bem ligeirinho. O que acontece com o concurso dos bombeiros? Nós tivemos um concurso lá no ano de 2013, um edital, a prova foi em 2014, na época o governador ele convocou a primeira turma, aí o pessoal conseguiu fazer com que ele convocasse a segunda turma, e aí em 2019, dentro da validade do concurso, ele convocou a terceira turma para entregar os exames médicos. Então, deixa eu explicar para vocês. O concurso ele tem uma validade de até 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Só que essa contagem, esse prazo, ele começa a contar a partir da homologação da primeira turma. Então, começou a contar quando a primeira turma ingressou na instituição, se eu não estiver enganado, foi lá no ano de 2015, se eu não estiver enganado. E aí começou a contar. Ele chamou a primeira turma, chamou a segunda. Quando estava para vencer o concurso, em 2019, se eu não me engano, foi 1 ou 2 dias antes de vencer o concurso, ele publicou no Diário Oficial, no mês de junho de 2019, a convocação da terceira turma para entregar os exames médicos. E aí o pessoal foi apresentar os exames, inspeção médica, exames médicos, odontológicos, exame biométrico, toxicológico,
os aptos ficaram aguardando só a convocação para o curso de formação, isso lá em 2019. Eles iam fazer o curso em 2020, mas por causa da pandemia não fizeram, e agora em 2021, pessoal, agora recente, foi contratado aí a banca IDECAM para conduzir as demais fases do concurso, testes físicos, psicotécnico e o provão final do curso de formação. O pessoal da terceira turma do Corpo de Bombeiros, eles irão realizar o curso de formação e essas demais fases, provavelmente logo após agora o isolamento social. Assim que parar o lockdown aí, eles serão convocados para trabalhar, para cursar o curso de formação lá na academia. Então nós não temos nenhuma previsão de um novo concurso para o Corpo de Bombeiros, nem para soldados e nem para oficiais. Então, se você vê essa informação rodando na internet, é uma informação equivocada. O IDECAM foi escolhido, o Instituto lá de Brasília foi escolhido para conduzir a terceira turma, as demais fases, para a terceira turma do concurso lá de 2013 e 2014, tá bom? Então, inclusive, eu fiquei até um pouco surpreso, porque no perfil do Instagram, o perfil oficial da banca IDECAM, perfil oficial, eles fizeram um repost lá de reportagens como se um novo concurso para soldados fosse lançado, como se eles tivessem sido escolhidos para conduzir um novo concurso para soldados. Na realidade, eles foram contratados só para as demais fases. Eu já confirmei essa informação, foi publicada em Diário Oficial, já confirmei com amigos oficiais da academia que trabalham na Academia Estadual de Segurança Pública aqui no Ceará, tá certo? A gente tem muito amigo, trabalhei quase 3 anos lá na academia, a gente deixou muitas boas amizades, então está confirmada a informação, terceira turma e nada tem a ver com o novo concurso por enquanto. Tranquilo? Precisava falar isso porque muita gente pediu. Voltando aqui para a tela, vamos lá. Questão de número 15. Deixa eu só tomar minha água, deixa na tela aí, por favor. Questão de número 15. Julgue os itens seguintes acerca dos múltiplos aspectos da Lei 13.729 de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. Nós temos aí agora questões do Estatuto dos Militares e nós vamos começar aqui com a questão de número 15, que diz o seguinte, ó: o ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo quadro ou quando reconduzido da inatividade para o serviço temporário na forma da lei, denomina-se reversão. Pessoal, a reversão nada mais é do que o retorno do militar. Observe que a questão fala em reversão e tem a palavra retorna bem ali. Eu queria só pedir para você complementar, para a questão não ficar dúbia. Olha só, o ato pelo qual o militar estadual agregado, aí eu vou complementar aqui, ó, ou inativado. Só para a questão ficar mais completa, vamos dizer assim, tá? Houve um errinho aí de digitação. Ele retorna ao quadro ou quando ele for reconduzido lá da inatividade para o serviço temporário. Serviço temporário é o mesmo que serviço ativo, tá? Serviço ativo, ok? Então, se ele disser serviço ativo, está correto. Serviço temporário está correto. Se ele falar serviço ativo temporário, também está correto, tá bom? Então, ó, o ato pelo qual o militar agregado ou inativado retorna ao respectivo quadro ou quando é conduzido da inatividade para o serviço temporário na forma da lei, denomina-se reversão, tá? Questão muito tranquila, sem maiores problemas. Nós temos aqui o artigo de número 174 nessa questão 15, tá correto, ok? Show de bola. Questão de número 16, show de bola. O coronel que possui 30 anos de efetiva contribuição e 5 anos no posto respectivo será sempre transferido ex officio para a reserva remunerada da respectiva
corporação. Essa questão é a cara de uma questão do CESP-UNB. Ele adora colocar esses termos aí nas questões, tá? E aí eu quero saber o seguinte: o coronel que possui 30 anos de efetiva contribuição e 5 anos no posto respectivo será sempre transferido ex officio para a reserva remunerada. Muito bem. O Josias está mandando eu melhorar na digitação, acho que ele quis dizer na letra, né? A minha letra é feia mesmo, viu, Josias? Não esquenta com isso, não. Vamos em frente, a gente está aqui, o cara virou meu peixe aí, o Josias, viu? É Josias, é? Cadê o nome dele? Olha o nome dele aí, produção. Virou meu peixe aí, ó. Virou meu peixe aí pro Josias Silva, um abraço. O senhor virou meu peixe aí pro curso de formação, viu? O cara acochou o professor aqui, viu? O comédia, ó. Mas rapaz, mano, ele acochou o professor aqui, ó. Muito bem. Josias, o senhor virou meu peixe, viu? Muito bem. Vamos lá, continuando. É muita onda, né? Muito bem. Aí dentro, mano. Aí dentro, soldado. Então, o coronel que possui 30 anos de efetiva contribuição e 5 anos no posto respectivo será sempre transferido ex officio para a reserva remunerada da respectiva corporação. E aí eu quero saber, essa questão 16 está certa ou está errada? Como é o nome do soldado aí? Josias Silva. Josias. Josias aí virou meu peixe, viu? Muito bem. Vamos nos encontrar, viu, soldado? Vai dar certo. Beleza, a questão 16, pessoal, olha só, tem assim, ó, será sempre... Será sempre... Opa, deixa eu só... Ele pediu para eu melhorar, não esquece o nome dele não, viu, produção aí? Ele pediu para eu melhorar a minha digitação, acho que foi isso que ele falou. Será sempre transferido para a reserva remunerada de forma ex officio. Pessoal, essa questão de número 16, ela parece estar correta, né? Só que eu tenho algumas exceções, né? Exceto ou ressalvado, né? Exceto se ocupando os seguintes cargos. Rapaz, eu tô sem moral mesmo, viu, produção? Eu tô sem moral mesmo, viu, cara? Porra! O cara vem de casa, dar aula aqui no Corujão, com maior boa vontade, aí o Josias, foi o Josias, foi? O Josias acochando o professor. Porra! Exceto se ele estiver ocupando o cargo de comandante geral. Tá o quê? Ficou famoso, ficou o Josias? Subcomandante. Subcomandante da PM. Subcomandante geral da PM. Ficou famoso, foi? Aí dá certo, Josias. Comandante geral adjunto. Que foi? Diz aí, produção. Diretores de planejamento e gestão interna. Só tá comentando aí. Pô, eu tô impressionado ainda, viu, cara? Sério mesmo. Chefe da Casa Militar. E assessor, opa.
Pronto, eu tenho aqui, ó, o artigo de número 182, inciso 7. E é essa porra mesmo, cara. A letra é feia mesmo, viu, Josias? Não esquenta não, cara. Aqui é meio no improviso, cara. É ao vivo. A gente vem aqui, é essa porra mesmo, certo? Entenda aí, cara. Pô, cara, dá pra entender isso aí. Então, ó, a questão 16, ela está o quê? Errado. Porque não é sempre. Caso esse coronel, com 30 anos de efetiva contribuição e 5 anos no posto, ele esteja ocupando aí um desses cargos, ele não irá para a reserva naquele momento. Por isso a questão 16 está errada, tá certo? Beleza? Muito bem. Porra, o cara coxou o oficial, viu? Eu disse moral mesmo, viu? O Josias, ele acochou o tenente, ó, mano. Porra! 17. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição de ato do governador do estado. Pessoal, a 17, ela tá correta, tá? De fato, é o governador, artigo 178. Artigo 178, parágrafo único, tá bom? Tá correta a questão. Beleza? Muito bem. Muito bem. Então a questão está correta, lembrando que quando a gente fala de desligamento, a gente tem que lembrar que tem que ser publicado em diário oficial e a gente tem que lembrar também de todas aquelas situações previstas no artigo, tá? O desligamento ocorrerá em razão de transferência para reserva, reforma, exoneração a pedido, demissão, perda do posto e patente do oficial e graduação das praças, expulsão, deserção, falecimento, desaparecimento e extravio. Quando a gente fala de desligamento do serviço ativo, deixa eu copiar direitinho aqui para o Josias aqui, né? A gente tem que lembrar, ó, D é 3, PRF. D é 3, PRF. São 3 com a letra D, 3 com a letra E, 1 com a letra P, 2 com a letra R e 1 com a letra F, tá? Então nós temos aí, por exemplo, de acordo com a lei, o desaparecimento, a deserção, a demissão, o extravio, a expulsão, a exoneração, a perda do posto e patente dos oficiais, graduação das praças, nós temos a reserva remunerada e a reforma, e por fim nós temos o falecimento. Portanto, a questão 17 é ato do governador, lembrando que tem que ser publicado em diário oficial, ok? Cadê o Josias? Apareceu aí, produção? Cadê o... Ei, Josias, volta aí, cara. Eu tô só tirando onda contigo. Mas tu virou meu peixe mesmo, viu? Cadê o Josias, hein? Josias, tô brincando contigo, cara. É só tirando onda. Você é meu chapa. Questão 18. A questão 18, ela diz assim, ó. O cargo militar estadual, pessoal, tô só tirando onda aqui, de verdade. Quem me conhece sabe, gosto de brincar um pouco até pra gente quebrar aqui o gelo da aula, tá? Na realidade, realmente a minha letra é feia mesmo, tá bom? Mas, Josias, pode voltar a assistir a aula aí, pelo amor de Deus, tá certo? A gente tava só brincando aqui com você, tá bom? Show de bola. O colega acochou aqui o professor e saiu. O cargo militar... será considerado vago somente em razão de exoneração, demissão, expulsão, falecimento, agregação, extravio e deserção. E aí a questão, ela fala o somente e apareceu uma agregação aqui, logicamente, que ela está errada, artigo 38, parágrafo 1º. Chegou o meu tempo já? Chegando, estou 8 minutos. Porra, já? Apareceu o Josias. Cadê o Josias? Josias apareceu, manda aí um abraço pra mim, Josias. Quero ver aqui no bate-papo, vai. Manda aí, eu tô olhando aqui pro bate-papo, Josias. Manda um abraço aí pra mim. Diga aí, Lima, que a gente vai já sortear um Platinum, tem Platinum. Muito bem, cadê ele? Aparece Josias, manda aí um abraço pra mim, vai. Já já nós vamos sortear um curso PM Platinum, o curso mais completo. Tá aí ele, é esse Josias Diniz aí, é? É Josias Silva. Trocou o nome aí, foi pra... Vai dar certo. Já já, pessoal, nós vamos fazer um sorteio aqui
é de um curso PM Platino. Questão 19, o militar estadual por motivo de núpcias terá direito à licença pelo prazo de 8 dias de afastamento total do serviço. Pessoal, olha aqui, puxa aqui na tela. Eu quero que você coloque o gabarito aí no bate-papo da questão 19. Eu quero saber o que você marcaria se essa questão caísse na sua prova. Eu quero saber a sua resposta. Coloque aí no bate-papo, volta para a tela aí, produção, por favor. Coloque a 19, está certa ou está errada? Questão 19, está certa ou está errada? Eu quero saber, vamos lá. Alguns colocaram certa, vamos lá, correta, a 19, ela está certa ou está errada? Eu quero saber, coloca. Muito bem, alguns colocaram certa, outros colocaram errada. Cuidado aqui com a 19, volta aqui para a tela, por favor. Parece estar correto, pessoal, parece. Mas olha o que apareceu aqui, ó, licença. Não existe licença por motivo de núpcias, não. É uma autorização de afastamento, ou simplesmente um afastamento, ok? Então a questão 19 está errada, tá? Artigo 60, inciso 1. O prazo de 8 dias, né, desde que solicitado de forma antecipada a data do evento. Cuidado com as pegadinhas aí, a 19 está errada, tá certo? 20, o quadro de oficiais de administração QOA na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros é formado apenas por primeiro e segundo tenentes, capitães e majores. A questão está correta, artigo 19, sem maiores problemas, tá? Estamos chegando aqui ao final da minha participação. Já já nós vamos fazer sorteio aqui do curso PM Platino, o curso mais completo que nós temos aqui. Sobre os servidores designados para servir na Controladoria Geral de Disciplina, julgue os itens seguintes com base na Lei Complementar 098. Os servidores estaduais designados para servirem na Controladoria deverão ter, no mínimo, entre outros, os seguintes requisitos: ser preferencialmente bacharel em Direito, Administração e Gestão Pública, se for militar ou policial civil, possuir, preferencialmente, no mínimo, 3 anos de serviço operacional prestado à respectiva instituição e não haver sido punido nos últimos 6 anos com pena de custódia ou suspensão superior a 30 dias. Observe que tem assim, ó, entre outros, tá? Então, eu tenho estes requisitos, mas eu tenho outros previstos no artigo 27 da Lei Complementar, tá certo? Incisos do 1 ao inciso 6, né? O cara tem que ter uma reputação ilibada, ele não pode estar respondendo a processo administrativo, nem processo criminal, não pode ter sido denunciada essa questão, ela está correta. Ok? Beleza? Questão de número 22, os policiais civis, militares, bombeiros, militares estaduais e outros servidores que desempenham suas atividades na Controladoria Geral de Disciplina, inclusive os presidentes, membros e secretários das comissões civis permanentes e dos conselhos de disciplina e de justificação, terão seu desempenho e produtividade avaliados mensalmente e consolidado anualmente, tá? Questãozinha lá daquela avaliação prevista no artigo 15, que todos os servidores passam todo mês, né, sendo essa avaliação consolidada anualmente, né, em relação a vários critérios, né, assiduidade, urbanidade, pontualidade, produtividade, cumprimento dos prazos processuais, cumprimento do plano de metas, dentre outros, né? Então essa questão está correta, copiada e colada, apesar de estar incompleto, mas não quer dizer que está errada por isso, tá bom? 23, os policiais civis, militares e bombeiros, militares estaduais requisitados para servir na Controladoria Geral de Disciplina ficarão na situação de adidos. Não há essa previsão na lei, né? De acordo com a lei, eles serão considerados aí como no exercício regular de suas funções. Portanto, a questão está errada, tá? Artigo 19. Penúltima questão,
as praças militares, os policiais civis, o professor Cardoso já chegou por aqui, mais 2 minutinhos, professor, estou terminando, e os servidores civis que desempenham atividades no Grupo Tático de Atividade Correicional, GTAC, farão jus à gratificação por atividade disciplinar e correicional no valor de R$ 1.200. Eu tenho aqui o artigo 21, tranquilo, sem maiores problemas, lembrando que se fosse oficiais, delegados ou peritos, esse valor ele seria R$ 2.000. E a última questão, os integrantes do grupo ocupacional de atividade Polícia Judiciária lotados em exercício na Delegacia de Assuntos Internos gozarão de todas as prerrogativas e atribuições previstas em lei. Afinal de contas, estamos falando de uma delegacia de polícia civil, apesar de funcionar internamente dentro da Controladoria Geral, obviamente, todos os integrantes do grupo ocupacional de atividade Polícia Judiciária, os policiais civis que lá trabalham, eles gozarão sim de todas as atribuições previstas em lei, artigo de número 24. Lembrando que essa delegacia, que pode vir na prova só a sigla, DAI, ela é vinculada administrativamente à própria Superintendência de Polícia Civil e como ela funciona internamente, ela é vinculada funcionalmente aí à Controladoria Geral de Disciplina. Pessoal, cheguei aqui ao final das minhas questões. Questão de número 25 tem aqui depois uns avisos aí, vou deixar com o pessoal aqui, mas deixa eu fazer aqui, trazer aqui as minhas últimas palavras para vocês. Eu quero agradecer demais aqui a confiança, o carinho de todos vocês. Para mim é uma satisfação enorme. Joga na tela aí de novo, por favor. Deixa eu só pedir para o pessoal aqui, aqueles que ainda não seguem o professor, seguir o professor no Instagram, né? Vender meu peixe aqui, né, produção? É isso aí. Bota do Josias também. Gilmar Pereira. A minha letra é feia, né? Aí o Josias disse que a minha letra é feia, né? Mas tudo bem. Então sigam lá o professor no Instagram, lá tem muito conteúdo bacana, aula, muita informação, motivação, bem legal. Então, pessoal, eu quero agradecer aqui a paciência, a confiança, o carinho. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Procurei trazer aqui questões parecidas com as questões cobradas no concurso, uma linguagem simples, direta e objetivo. Peço perdão aí, caso não tenha atendido aí as suas expectativas. Ao Josias aí, nós tiramos aqui uma onda, brincamos um pouco, mas Josias, não se preocupe, você é meu amigo, tá? Vou encontrar você no curso de formação, vou lhe dar um abraço, a gente vai tirar uma foto na aula inaugural e depois nós vamos tirar uma foto juntos na formatura de nomeação e posse, tá bom? Josias, que Deus lhe abençoe. Todos vocês que ficaram